Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. A gente tá aqui de novo na TV Cidade, no canal 14 da NET e em todas as outras filiadas. Para quê? Para falar de soluções, porque é isso que o Resolvendo Dilemas faz. E nesse novo mundo, aonde os dilemas, as empresas, os negócios estão tão atribulados, é tanta nova regra, é tanta coisa diferente, é legislação sobre LGPD, é legislação sobre SEG, é legislação sobre tudo que é coisa que a gente nem sabe que já está afetando a nossa vida. Por isso, o Resolvendo Dilemas trouxe um expert, um especialista. Óbvio que ele também é meu amigo, porque senão não tava no Resolvendo Dilemas, né? Porque aqui a gente só recebe gente do bem, gente que a gente acredita no trabalho e que a gente realmente conhece. Por isso essa nossa trajetória aí há mais de 2 anos trazendo soluções para as pessoas que assistem o Resolvendo Dilemas. Mas já rasguei a seda, ó, gigante aqui para o meu amigo Rafael Di Tomaso. Quero agradecer, amigo, pela tua presença. Esse nosso bate-papo já estava alinhado há tempos. Graças agora a essa entrada do feriado e tudo, a tua agenda deu uma baixada, porque atender o país inteiro não é fácil. Rafa, fica à vontade para te apresentar. Conta aí, a câmera é tua, para contar um pouquinho de quem é essa pessoa que eu falei, que resolve o problema que nem existe ainda. Eu acho que é mais ou menos isso que você faz. A gente tenta, pelo menos, né? Primeiro quero agradecer um convite, é um prazer para mim estar aqui. Tinha dúvidas se eu conseguir chegar, que a estrada estava meio complicada, mas cheguei, deu tudo certo. E falando um pouquinho então sobre o que a gente faz lá no escritório, né? É basicamente isso que você falou. A gente tenta resolver problemas que ainda não existem. A gente tenta antecipar desafios que as empresas vão ter que enfrentar e ver como que a gente consegue trabalhar essas questões dentro da empresa sem engessar o processo produtivo da empresa, mas fazendo com que ela cumpra a legislação da melhor forma possível. A gente sabe que no Brasil cumprir a legislação toda é impossível, porque não dá nem para conhecer todas as leis, o pessoal inventa um monte. Até uma vez estava em Brasília, na casa a gente tem clientes lá, mas sempre que eu vou para lá eu fico na casa de um primo meu. E a gente assistindo o jornal, ele olhou e estava aprovando, publicando a lei número 14.000 e não sei qual, né? Aí ele me perguntou: são 14.000 leis que a gente tem? Eu falei, não, são 14.000 leis federais. A gente tem mais as estaduais, as municipais, as resoluções, as instruções normativas. Então, é uma maluquice, é difícil até de acompanhar tudo, que dirá cumprir tudo, né? Mas várias novidades surgindo. A gente sabe que o direito, em geral, ele chega atrasado para tudo, né? Então ele vem para resolver problemas que já estavam aí. E uma das formas que a gente trabalha tentando antecipar esses desafios é olhando muito o que está acontecendo fora do Brasil, né? Se nós formos ver, boa parte das nossas leis do Brasil são copiadas ou inspiradas. Ctrl-C, Ctrl-V. Quase isso, né? Às vezes um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito, mas normalmente elas vêm de fora. Então, a gente tem... A lei de proteção de dados é isso, né? É isso. É um Ctrl-C, Ctrl-V trazido da Europa. Uma adaptação com problemas da lei europeia, né? E eu digo com problemas porque daí o pessoal de última hora resolve trazer uns pedacinhos de uma lei daqui, de uma ali. Então a gente tem, por exemplo, um artigo lá que fala sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes, que eles pensaram de uma lei sobre jogos online nos Estados Unidos e jogaram na LGPD, um negócio que acaba valendo de uma forma que nem faz muito sentido, tanto para as empresas quanto para o próprio poder público, que também tem que observar a LGPD. Então a gente tem esses desafios de copiar e abrasileirar, e às vezes essa brasileirada é que dá o problema. Mas não só a LGPD é uma cópia do GDPR em boa medida, que é o regulamento de proteção de dados da União Europeia, mas a gente tem aqui o nosso decreto do e-commerce, que também é uma inspiração do modelo europeu, e várias outras. Se a gente for ficar pensando o que vem de fora, sei lá, 90%. E tem umas coisas que são engraçadas que agora a gente está aqui discutindo
a regulamentação da inteligência artificial, né? O Brasil é um dos primeiros países que está se propondo a regulamentar a questão da inteligência artificial. E a gente olha em volta, quem no Brasil está desenvolvendo inteligência artificial? Então, a gente está querendo... Está criando uma lei para uma coisa que não existe. Para uma coisa que a gente não faz, ainda pelo menos, né? Mas que provavelmente vai usar muito. Conta, Rafa, desculpa a intimidade, né? Porque o Rafa, ele é um especialista nessa área, lida muito com essa questão de direito de startups, de direito de inovações, de como criar sua startup, de como legalizar a sua empresa em um mundo digital e em tudo isso, mas para mim ele continua sendo um mentor, uma pessoa que me abraçou em um SW Farroupilha, dentro de um projeto muito interessante, e acho que é isso que a gente precisa, aproximar, né, aquilo que há de inteligência, de cultura e de sabedoria, trazer para as pessoas. Por isso que para mim foi uma alegria ter você aqui, você contar um pouco dessa trajetória, como é que é essa questão de lidar com o direito, sei lá, anos de experiência, currículo invejável com absoluta certeza, todo esse processo, mas criar essa autoridade em um nicho de mercado que basicamente ninguém conhece. Isso daí foi até engraçado a forma que surgiu, né? Eu não pretendia advogar, eu fui fazer direito, eu brinco por autodefesa, eu queria processar as empresas, não queria advogar. E aí meu professor de direito empresarial, o professor Pablo, no final do semestre me chamou para trabalhar com ele, né? Ele falou, não quer trabalhar comigo ali no escritório? Eu disse para ele, não quero. Eu tenho uma agência de publicidade, eu estou fazendo um monte de cadeira, eu tenho família, eu não tenho tempo. Ele, vai lá 2 vezes por semana, ver se tu gosta, ver se tu não gosta. Acabou que fui, comecei a gostar, um tempo depois montei meu escritório, daí ele me indicava clientes e um belo dia ele me disse, não dá mais para eu te indicar, Rafa, porque eu entro no teu site e eu vejo que o que o teu escritório faz é o que o meu escritório faz. E aí eu perdi um bom argumento, no lugar dele eu faria a mesma coisa, eu vou indicar para um cara que quer concorrer comigo. E aí entendi que eu precisava de um nicho. Precisava, dentro do direito empresarial, que já é um recorte dentro do direito, buscar uma área ainda mais restrita para conseguir... Oceano azul. E para conseguir trabalhar em parceria, que é uma coisa que eu sempre acreditei muito, que não é comum na advocacia, mas que eu sempre acreditei muito. E aí pensei, direito para startups. Aí fui estudar direito para startups, fui ver como que estava, como que não estava, o que tinha de diferente, fui ver o que estava acontecendo lá fora e cheguei à conclusão que não dava para ser só aquilo. Porque quem conhece startup sabe que é uma proto-empresa, é uma coisa que está nascendo e que não tem dinheiro para nada, que dirá para advogado. Então, normalmente, eles estão ali usando tudo que sobra e quando sobra para investir no produto, para investir no serviço. E não vai ser no advogado que vão querer investir. Então eu entendi que eu precisava ampliar esse leque. E aí fui pesquisar então a questão do direito digital, essa parte mais voltada para a tecnologia, para o uso de tecnologias, para uma visão até mais multidisciplinar do direito, dentro do direito e para fora do direito. E vi que isso foi mais ou menos ali em 2016, vi que na Europa estava tomando corpo essa questão da proteção de dados e falei, isso aqui vai ter mercado. Aí disseram que eu estava maluco, que aquilo tinha valor acadêmico, mas que não ia ter valor prático, que era o novo social, que não ia pegar, e tá aí. Mas eu insisti, né? Entra a resiliência que a gente fala nos SW lá, bati e falei, eu vou continuar estudando isso aqui, eu gostei desse assunto, daí fui estudar segurança da informação, fui estudar TI, fui estudar administração, fui estudar um pouco de tudo para ver como que aquilo funcionava na prática dentro de uma empresa. Como impactaria na empresa, né? E o que aconteceu foi que pegou, o negócio foi tomando corpo e como na época éramos poucos os profissionais dedicados a isso, acabei me tornando referência dentro dessa área, porque acreditei nela antes dos outros e insisti no estudo daquilo lá, né? E hoje isso foi se desdobrando para outras áreas dentro do direito. Então, nós nos posicionamos hoje lá no escritório como uma assessoria para empresas em transformação. Então, a gente pega tanto essa parte de uma transformação cultural que a empresa tem que passar, por exemplo, porque está passando por um ajuste de governança, de compliance, quanto para uma transformação societária, uma transformação de posicionamento de mercado. Sucessões também? Sucessões, um pouco menos, mas também mais aquela preparação da empresa para sucessões, quando antecipar problemas para que eles já estejam solucionados quando ocorrer ali, já ter as regras escritas.
Mas o nosso foco mesmo é governança e compliance e essa assessoria preventiva e proativa. Ó, você vai ter esse problema se você não resolver isso, ou, e é o que a gente mais gosta de fazer, você vai ter essa oportunidade de mercado se você fizer isso aqui antes de todo mundo. Então... Que incrível. Rafa, conta assim, ó, um caso inusitado dentro dessa questão da LGPD que marcou nesse teu trabalho. Aquilo assim, cara, isso deu LGPD. Olha, tem uns vários, tem uns que a gente não pode contar aqui. Uma pergunta, inclusive, que vários fazem quando a gente está fazendo dentro do nosso processo de adequação, a gente faz uma investigação em loco, né? Uma visita à sede da empresa ou às filiais, enfim, para ver como que é no dia a dia. Sempre perguntam, você já achou nude no computador de alguém? Não, ainda não, porque a gente não fuça tanto assim, né? A gente fuça só para a parte que está interessando ali. Mas... de inusitado, a gente até não vê tanta coisa, mas o que a gente vê muito são preocupações legítimas que as empresas têm e que podem dar problemas inusitados. Por exemplo, posicionamento de câmera de vigilância dentro da empresa. A questão de RH, tem muitas preocupações que as empresas têm e que às vezes nem sabem que estão conectadas com a LGPD. E uma coisa que não diria inusitada, mas preocupante para as empresas que têm começado a acontecer, são as ações movidas por sindicatos, por danos morais coletivos, por descumprimento da LGPD. Então nós já temos visto isso. Coisa. E aí, falando então de um caso inusitado, tem um cliente nosso que respondeu, a gente fez o processo de adequação deles, é uma empresa sediada em São Paulo, mas que tem 15 unidades no país, e eles responderam um processo justamente por danos morais coletivos, por descumprimento da LGPD em Belém, depois que a gente tinha terminado de fazer o projeto de adequação. E aí na petição inicial, o sindicato me citava como argumento de por que a empresa deveria cumprir a LGPD. A gente ainda brincou no escritório, ela fez aquele meme do Homem-Aranha apontando para o outro Homem-Aranha lá, porque era o autor me utilizando para processar o meu cliente. No final das contas, a gente conseguiu demonstrar que tudo que estava sendo acusado... tudo que eles estavam acusando de não ter sido feito tinha sido feito. E a gente conseguiu demonstrar. Então, correu tudo bem, foi um inusitado bom lá. Até que se fosse um inusitado ruim, não ia contar aqui no ar. Não, né? Os ruins a gente deixa para outro momento. Esse a gente conta depois fora do ar. Exatamente. Mas é incrível quanto nós, como sociedade, como empresários, como empreendedores, nós temos essa dificuldade de vislumbrar na categoria, porque assim, né, eu só procuro advogado depois que já estourou tudo, né? Essa cultura nossa de achar que vocês são o demônio, né? Esse novo modelo de negócio que você está trazendo, eu acho que tem essa função de desaculturar, né? Esse pré-conceito que nós temos, que não é só com a tua classe, mas advogado, policial, são classes que a gente não quer ver perto. Normalmente a gente é visto como problema, né? Ou como alguém que vem engessar a empresa, ou como alguém que apareceu no momento que a empresa estava passando por um problema grave. Mas isso está mudando, é uma mudança que não vai ser do dia para a noite, obviamente, porque tem esse estigma e não é sem razão que ele existe, né? Por muito tempo foi assim, mas já vem mudando aos poucos. E o trabalho que a gente busca fazer lá é o oposto disso, é preventivo. Só que as empresas ainda não estão preparadas, muitas já estão, né, mas a maior parte das empresas ainda não está preparada para enxergar o advogado como alguém que pode ser um parceiro do negócio, como alguém que pode ser alguém que está trazendo soluções, que está trazendo ideias, que está trazendo a prevenção, ou que está trazendo recursos, inclusive, né? Uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande na nossa forma de trabalho é isso, é identificar oportunidades que aquela empresa pode aproveitar, como, por exemplo, a lei está lá, a empresa está no lucro real, está tendo lucro, tem uma postura mais inovadora, por que não apresentar um projeto de lei do bem para ela, para que ela consiga trazer dinheiro para dentro de casa? Financeiro, né? Porque... editais que abrem e que às vezes tem sintonia com aquilo, e uma coisa que a gente gosta de fazer também é apresentar os nossos clientes quando eles estão dispostos a serem apresentados.
Incrível. Tu vê que ouvir isso de um advogado com tanta experiência como você é realmente uma mudança de cultura gigantesca, né, Rafa? Eu acho que isso tem um pouquinho desse teu pé no marketing aí. Certamente. Que te deu essa facilidade de transitar entre os mundos, entre as nossas bolhas mercadológicas. E eu acho que isso também demonstra que o teu escritório, toda essa questão do trabalho dos teus sócios, não fica engessado a postura da advocacia. Eu acho que o processo da consultoria aproxima outros profissionais. Eu sei que vocês fazem mentorias, vocês desenvolvem realmente o interesse no cliente como o cliente e não só na causa, né? E não só no cliente, né? A gente tem uma preocupação, assim, eu tô falando da gente porque é o meu, né? Então, do meu eu posso falar porque eu sei o que acontece lá todo dia. Mas tem já outros escritórios aí pelo país que já têm adotado essa postura mais preventiva e mais orientativa mesmo. A gente não inventou isso, né? A gente inventou o nosso jeito de fazer isso, mas isso é uma coisa que já estava aí no mercado. Mas, além dessa parceria com os nossos clientes, a gente busca, e aí, por isso essa participação que a gente tem nos eventos, essas mentorias que a gente dá para o pessoal que está começando, aquela coisa de contribuir com o ecossistema de inovação, com o ecossistema de empreendedorismo, contribuir com a sociedade para desenvolver aquilo que ainda não existe. Né? Gente, vamos falar sério, né? Ele, como um bom marqueteiro que já está preparando o seu futuro cliente, porque dando mentoria agora, ele tem menos trabalho no futuro. Também tem isso. E a gente estimula esse mercado, né? Que é uma coisa que o pessoal às vezes tem dificuldade de entender dentro da minha área, é isso, que eu fomentar o mercado, nem todo mundo vai ser meu cliente, mas tendo mais empresas, tendo mais desenvolvimento econômico, tendo mais gente trabalhando, tem mais clientes para todo mundo, inclusive para mim. Eu acredito demais na economia circular. Eu acho que o modelo colaborativo é o caminho. Eu tenho dito isso em todo momento que é possível essa abertura, sabe, Rafa? De que nós, como espécie, não sobreviveremos se continuarmos com processos de disputas. A gente vai sobreviver nesse ecossistema chamado planeta se aprendermos a trabalhar colaborativamente. Eu acho que esse é o grande futuro, esse é a grande mudança, e eu vejo isso acontecendo nos micros, como nas Startup Weekends, como dentro dessas incubadoras de inovação. A gente vê este modelo. Eu vejo muito isso acontecendo dentro dos micros direcionados, como os micros de mulheres, os círculos de apoio colaborativo das mulheres. Eu tenho visto isso sendo fomentado, sendo desenvolvido, e aquela bandeira de que se eu ajudar o meu concorrente, eu não estou perdendo um cliente. Né? Eu acho que a gente está fomentando o mercado, está fazendo a coisa crescer, e nós precisamos disso. A cooptação, né? A competição é que é o caminho e não mais a competição, né? Acho que isso é uma coisa que eu vi muito fortemente nos teus discursos, nos teus diálogos com os mentorados, que eu pude acompanhar, e é muito legal ver esse trabalho de despertar o interesse de pequenos empreendedores, de pessoas que estão começando a reconhecer a necessidade da legalização da sua empresa, da sua ideia, desde o início. Aquela frase que você me disse quando a gente conversou, de que arruma a parte legal dessa tua ideia antes, para tu não perder ela depois de pronta. Acho que isso é um fator de diferencial para o teu trabalho. Isso é uma preocupação que a gente tem, e a gente tem essa preocupação não só de levar para quem está querendo empreender, ou para quem já está empreendendo, mas é uma coisa que a gente tenta compartilhar, inclusive dentro das universidades, com quem está vindo para o meu mercado lá. Então,
quando volta e meia nos convidam para palestrar, eu falo no plural porque convidam a gente do escritório, né? Às vezes sou eu, às vezes vai a Júlia, às vezes vai a Amanda, às vezes vai a Fred, então cada hora tá um, ou às vezes tá mais de um, inclusive. A gente sempre tem essa preocupação de falar um pouco do que a gente está fazendo para mostrar para o aluno que está estudando direito hoje que tem uma advocacia, existe direito além do litígio, além da briga, além do judiciário. E isso porque a gente quer muito que o pessoal comece a adotar uma postura menos de combate no direito e mais de colaboração, mesmo entre concorrentes, eu não gosto do termo, mas vamos fingir que todos nos enxerguemos como concorrentes dentro do direito. Às vezes a gente soluciona um problema dos nossos clientes ali em 2 horas, que se a gente fosse para o judiciário ia levar 12 anos para resolver, porque fica naquele vai e volta e vai e volta, e normalmente vem uma decisão que não deixa nenhum dos dois feliz. Todo mundo insatisfeito no final. Então, a gente tem essa preocupação de orientar as empresas, os empreendedores e os nossos futuros colegas disso. É importante eu ter essa visão de antecipar o problema para não deixar que ele se torne um problema. E isso a gente tem notado dentro do ambiente de startup, por exemplo, uma vantagem competitiva para os empreendedores que enxergam isso, porque quando eles chegam no momento de tentar fazer uma captação de recursos, de atrair um novo sócio, eles já estão com a casa arrumada, né? Eles já conseguem demonstrar que tem uma estruturação mínima de governança, que tem uma estruturação mínima de compliance. Quando tu pergunta para ele por que ele acha que a empresa dele vale X, ele sabe te responder. Ele não vai te dizer, porque tu vê, o Uber, tu não é o Uber, né? Tu tem que pedalar muito para ser o Uber. Então, a gente tenta demonstrar isso daí e quando a gente vê que dá resultado, assim, quando a gente vê o cara que vem e fala, aquilo que tu me falou aquela vez funcionou, obrigado, vale mais do que quando a gente recebe do cliente lá. Às vezes o cara pode ser cliente do concorrente, mas a gente fica com aquela felicidade de saber que contribuiu de alguma forma com o desenvolvimento pessoal, profissional daquela pessoa. Impactou a comunidade, né? Eu acho que isso é um valor que hoje a gente não consegue, claro, mensurar financeiramente, mas é um valor também muito importante. Sou uma admiradora do teu trabalho, acho que a gente precisa trazer mais informação sobre isso, porque é muito nebuloso. Não adianta, nós temos uma cultura de pouco esclarecimento sobre as coisas, termo técnico é uma... né? É um modelo de controle, porque como eu não entendo, eu balanço a cabeça e faço de conta para não parecer ignorante sobre o assunto. Isso é uma desgraça não só do advogado, mas do startupeiro também. Tudo, exato. Todo mundo que usa termos técnicos ou coisas que não são um vocabulário usual judiam do restante, e isso foi uma coisa que para mim se destacou em todos os discursos, em todas as vezes que a gente teve oportunidade de tratar sobre o tema, esse teu vocabulário muito mais esclarecedor, assim, para que quem é leigo realmente compreenda que, não entendi tudo, mas aquilo ali, o cerne do tema foi muito importante. Então, acho que, para mim, isso é o grande diferencial do teu trabalho e tô muito feliz que você tá aqui. Nosso tempo tá acabando, por isso eu queria te dar, assim, as câmeras da TV para que você deixasse a sua mensagem final. Conta para nós os arrobas, quem se interessou, onde é que te encontra, fala aí pro pessoal, porque é um tema que vale a pena ser contado, ser falado. Obrigada por ter vindo aqui fazer essa, de tirar essa venda dessa estátua da justiça. Eu que agradeço o convite, assim, para mim foi um prazer estar aqui. Eu adoro esses papos, justamente por isso a gente tem a oportunidade de mostrar que o direito não é só aquele cara chato engravatado. Às vezes a gente é o cara chato engravatado do lado do escritório também, mas tem que ser em alguns momentos e tem que saber... O decoro exige. Tem que saber identificar esses momentos, inclusive, mas isso é uma preocupação que a gente sempre tem de levar o conhecimento de uma forma que as pessoas entendam, que faça sentido para elas. E deixo a dica, inclusive, para os colegas, falem de forma simples com os clientes de vocês, entendam que a gente está aqui para informar e para dividir conhecimento também, o famoso dividir para multiplicar.
E os meus arrobas eu vou falar, quem quiser me achar nas redes eu tô como Rafael de Tomaso, Rafael com PH, de DI, Tomaso com 2 M's, tem que soletrar porque é difícil. E convido vocês também a conhecer um projeto que a gente tem sobre direito digital e tecnologia, que é o Digiálogos, @Digiálogos. Então nós batemos papo aí não só com pessoas do mundo do direito, mas com pessoas do mundo da inovação, do empreendedorismo, de uma forma sempre descomplicada como foi aqui, né? E me deve uma visita para conversar com a gente lá no Digiálogos também, lá em Caxias. A gente precisa gravar lá também. Vamos lá. Muito obrigada, gente. Ó, um beijo grande.